Olá, nós vamos começar a nossa segunda videoaula falando inicialmente sobre a dinâmica do mecanismo de avaliação das convenções internacionais contra a corrupção. Em geral, essas avaliações se iniciam com uma comunicação do secretariado ao país a ser avaliado, que já sabe que vai ser, porque houve uma decisão anterior do plenário da convenção estabelecendo um cronograma. O secretariado da convenção é que dá o pontapé inicial, digamos assim, para se deflagrar esse processo de avaliação. O secretariado, então, envia ao país a ser avaliado um questionário com as perguntas que são pertinentes àquela fase ou ciclo de avaliação. Esse questionário deve ser respondido, obviamente, com as informações relevantes e também com documentos que sejam necessários à compreensão das instituições do arcabouço institucional do país avaliado. Então, por exemplo, as principais leis, as principais normas constitucionais e normas infralegais que sejam relevantes para se entender como é que funcionam determinados aspectos do combate à corrupção naquele país. Às vezes são necessárias também estatísticas, são necessárias informações sobre processos criminais, são necessários exemplos de aplicação concreta das instituições internas de combate à corrupção, e esse é um dado importante, porque muitas vezes, como se diz, no papel, o país tem todas as instituições funcionando de forma muito adequada, mas só no papel. Quando se perguntam os números, quando se perguntam os resultados concretos de aplicação daquelas normas, às vezes não há nada ou há muito pouco a apresentar. O próprio Brasil passou por isso. Até muito recentemente, nós tínhamos pouquíssimo resultado em processos de recuperação de bens desviados por corrupção. Alguns anos atrás, o ministro Jorge Age, que foi ministro titular da Controladoria Geral da União, divulgou um levantamento segundo o qual apenas cerca de 10% dos valores desviados por atos de corrupção conseguiam ser recuperados pelo Poder Público Federal. Nós tivemos uma melhoria nesses números com a experiência do chamado caso Lava Jato, que teve uma resposta, que teve resultados muito eloquentes na recuperação de bens desviados. Pois bem, voltando à dinâmica que eu mencionava. Uma vez enviado esse questionário, ele deve ser respondido com as informações, os documentos e os exemplos relevantes. Essas respostas são enviadas aos avaliadores pelo secretariado, que faz sempre essa intermediação entre o país avaliado e os países avaliadores. Os avaliadores examinarão aquela rodada inicial de respostas e informações e solicitarão ao país avaliado informações e documentos complementares conforme seja necessário. Em seguida a isso, geralmente há uma visita in loco ao país avaliado. No passado houve mais visitas, mas esse número de visitas tem sido diminuído por economia de custos para todos os países envolvidos, porque a regra é de que cada país avaliado suporta os custos da avaliação. Mas nem sempre um país avaliado consegue pagar o deslocamento dos avaliadores de outros países. Então, os outros países que fornecem, digamos assim, os avaliadores, têm que também colaborar com os custos do deslocamento dessas pessoas para o país avaliado. Nessa visita in loco, ocorre uma fase importante do processo de avaliação, porque são entrevistadas autoridades diversas dos setores que são relevantes para a avaliação, mas são entrevistadas também entidades da sociedade civil. É um momento importante em que a sociedade civil tem a oportunidade de dizer ao mundo, por meio dos países avaliadores, quais são as deficiências daquela realidade doméstica que eles enfrentam, que eles conhecem melhor do que ninguém. Após a visita em loco, os avaliadores retornam aos seus países e vão novamente tratar aquelas informações para fazer novas perguntas ao país avaliado, se for necessário. Posteriormente, há reuniões entre os avaliadores e as autoridades representantes do país avaliado. Essa delegação do país avaliado é escolhida pelo próprio em função das necessidades e da pertinência. Então, se, por exemplo, está sendo avaliada a estrutura judiciária de um país, o país avaliado indicará servidores do judiciário. Se o foco naquele momento são os mecanismos de investigação criminal, serão indicados membros da polícia ou das polícias e dos ministérios públicos do país avaliado que poderão prestar as informações necessárias. Finalizada essa fase de reuniões e análise de documentos, os avaliadores elaborarão uma minuta do relatório de avaliação, é o que se chama de draft report.
essa minuta do relatório de avaliação é elaborada pelas várias mãos dos avaliadores e eles, depois que fecham o texto da minuta, ainda uma minuta, o enviam às autoridades do país avaliado, que irão se debruçar sobre essa minuta e verificar se há necessidade de ajustes, porque por mais boa vontade e por mais capacidade que os avaliadores tenham, às vezes eles não conseguem entender as peculiaridades do país avaliado, às vezes não conseguem entender certas minúcias das instituições do país avaliado e, às vezes, mesmo na fase da elaboração da minuta do relatório, o país avaliado precisa explicar determinados aspectos que não foram bem compreendidos pelos avaliadores. Às vezes não é nada disso. Às vezes o país avaliado não se conforma com as avaliações dos avaliadores, mesmo nesse caráter preliminar, e aí procura fazer uma espécie de contraditório, dizendo, olha, vocês estão sendo excessivamente rigorosos, as coisas estão funcionando bem, e aí os avaliadores, com sua experiência e seu discernimento, com o auxílio do secretariado, que também tem larga experiência nesse trabalho, todos eles reunidos vão verificar qual é a justa medida das cobranças a serem feitas ao país avaliado. Feita essa minuta, aprovada essa minuta preliminar, haverá uma sessão do mecanismo de avaliação, uma nova sessão plenária, em que os avaliadores divulgarão aquela minuta para todos os demais membros da convenção. Eles terão acesso a isso com uma certa antecedência da reunião, para examinar, se inteirar, e aí, na sessão plenária, eles farão uma espécie de inquirição ao país avaliado, conforme seja necessário. Às vezes, a minuta é tão esclarecedora e já é objeto de consenso, às vezes isso acontece, e não há necessidade de indagações adicionais na sessão de avaliação. Outras vezes ocorre o contrário e essas sessões são bem polêmicas, são bem enérgicas, eu diria até em alguns casos. Eu já presenciei uma sessão do mecanismo de avaliação da OCDE, por exemplo, numa reunião na sede da OCDE, em que estava sendo avaliado um país desenvolvido como a Alemanha, e havia um determinado aspecto que estava em discussão, que a Alemanha insistia que estava fazendo da forma correta, e o presidente da sessão disse que as explicações da Alemanha eram patéticas. Usou exatamente essa palavra, que não é lá uma palavra tão diplomática assim. Mas, às vezes, acontecem esses embates um pouco mais enérgicos, são comuns. E, em algum momento, chega-se a um consenso e aprova-se um relatório final. O fato de se aprovar um relatório final não significa que as coisas estejam todas resolvidas. Pode haver necessidade de medidas adicionais. A depender da situação, a convenção, o mecanismo de avaliação da convenção, decide quais são as providências adicionais apropriadas. Essas providências podem ser, por exemplo, a elaboração de uma nota à imprensa. Podem ser também, pode ser a remessa de comunicações, de ofícios às autoridades do país avaliado, solicitando empenho do país para o aperfeiçoamento das suas instituições. Podem ser visitas dos membros dos países avaliadores ou dos membros do secretariado da convenção ao país avaliado como um ato político para obter mais empenho do país nessa execução da convenção. Recentemente, por exemplo, o secretariado da OCDE acompanhou uma delegação de países signatários da convenção da OCDE ao Japão, porque havia percebido que existiam certas deficiências do Japão na execução da Convenção da OCDE contra a corrupção de funcionários estrangeiros em transações comerciais transnacionais. E esse, portanto, é um mecanismo de pressão política que é próprio desses fóruns internacionais para obter maior concretude na aplicação da Convenção. Quais são as consequências do processo de avaliação dos países signatários dessas convenções? Nós sabemos que, como se trata aqui de normas de direito internacional público, não há previsão, em geral, de normas coercitivas, normas compulsórias de observância obrigatória por parte dos países signatários, porque eles são países soberanos. As próprias convenções, na verdade, não prevêem a aplicação de sanções concretas, como embargo econômico ou sanções de outra natureza. Essas sanções são eminentemente metajurídicas. Elas decorrem, em parte, de mecanismos de soft power dos países que interagem naquela arena de verificação da execução da convenção. Então, como eu disse, eles podem abranger notas à imprensa, podem abranger ofícios ao país avaliado, podem abranger visitas de delegações ao país avaliado, mas podem também acarretar riscos à imagem do país avaliado, o que pode ter consequências comerciais importantes, porque esses riscos, esses danos reputacionais,
podem prejudicar, por exemplo, o interesse de investidores de fazer negócios em determinados países. Então, dois mecanismos informais de pressão dos países são o relatório da Transparência Internacional, que eu já mencionei, que um deles é o chamado Índice de Percepção da Corrupção, Corruption Perception Index, e o outro é um relatório também da Transparência Internacional chamado de Exportando Corrupção. O título em inglês é exatamente esse, Exporting Corruption. São dois relatórios muito consultados, inclusive por empresas e fundos de investimento, para conhecer a realidade dos países, a fim de gerar decisões de investimento, de implantação de empresas, etc. Existe também um mecanismo metajurídico de pressão dos países avaliados, que é um mecanismo de caráter eminentemente diplomático e até psicanalítico, se preferirem. É um mecanismo de constrangimento mesmo das delegações que não gostam de ser postas contra a parede nessas reuniões internacionais. É o mecanismo chamado de naming and shaming, ou seja, nomear para envergonhar numa tradução livre. Essa é também uma dimensão da avaliação dos países que, como eu disse, não gostam de ter suas delegações postas contra a parede da diplomacia internacional. Vamos falar um pouco agora sobre o mecanismo de avaliação da primeira das convenções internacionais contra a corrupção, que é a Convenção da OEA. A Convenção da OEA tem um mecanismo próprio, como as demais, conhecido pela sigla em espanhol MESICIC. O MESICIC significa Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Então, o acrônimo dessa denominação gera a sigla, ou gera a palavra MESICIC, que é o nome pelo qual o mecanismo é conhecido. A Convenção da OEA tem como órgão máximo a Conferência dos Estados-Partes, equivale à reunião plenária dos países signatários da Convenção. É essa conferência que supervisiona o processo de avaliação e traça as diretrizes de acompanhamento para os países que aderiram à Convenção. Tudo isso compõe o MESICIC da Convenção. É essa instância encarregada de conduzir as avaliações na Convenção da OEA, que é a chamada Comissão de Peritos. Em espanhol, é denominada de Comité de Expertos. Essa comissão de peritos é composta por representantes dos países que tenham experiência profissional, ou pelo menos acadêmica, nos aspectos objetos da avaliação. A OEA tem também uma secretaria técnica, que é exercida pela Secretaria-Geral da própria OEA, que é a que apoia os avaliadores e cuida das medidas administrativas necessárias ao processo de avaliação. No link que vocês vão ver durante esta aula, existe uma grande quantidade de material que vocês podem consultar para conhecer mais o mecanismo do MESICIC. O outro mecanismo de avaliação de uma dessas convenções é o chamado WGB. O WGB é o mecanismo de avaliação da Convenção da OCDE contra a corrupção de funcionários estrangeiros em transações comerciais transnacionais. WGB é a sigla em inglês para Working Group on Bribery in International Business Transactions, ou seja, em português, Grupo de Trabalho sobre Corrupção em Transações Comerciais Internacionais. A OCDE aprovou em 2009, quando a Convenção completou 10 anos de vigência, uma recomendação chamada de Recomendação para Combate Adicional da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. A Convenção da OCDE e essa recomendação adicional são também examinadas pelo WGB. O WGB é previsto expressamente na Convenção da OCDE, no artigo 12, e é um dos mecanismos mais atuantes. Eu ousaria dizer que dos três mecanismos é o mais eficaz, é o mais atuante, é o mais rigoroso na avaliação dos países signatários. Ele se reúne trimestralmente na sede da OCDE, em Paris, geralmente nos meses de março, junho, outubro e dezembro. São muitas reuniões, como se percebe. Essas reuniões levam 3, 4 ou 5 dias, a depender da pauta de cada uma. E nessas reuniões sempre alguns países estão sendo avaliados, apresentando suas avaliações, tendo discutidos os relatórios de avaliação. A Convenção da OCDE também tem fases de avaliação. Atualmente ela está na fase 4. Então, os países que entraram mais tempo atrás já passaram por 3 fases de avaliação e estão agora na 4ª. Os países que aderiram mais recentemente, como é o caso da Colômbia, estão na fase 1 de avaliação. Então, é pela fase 1 que os novos signatários se iniciam. Nessas reuniões do WGB, na sede da OCDE, também são realizadas semestralmente reuniões chamadas de Tour de Table. Tour de table é uma expressão francesa que significa volta da mesa.
Ela é chamada assim porque na sessão da OCDE, os países são dispostos em torno de uma mesa por ordem alfabética e a cada semestre uma parte daqueles países vai prestando informações seguindo aquela sequência alfabética ao redor da mesa. Nessas sessões tour de table, os países prestam informações bem específicas sobre as suas investigações em andamento, sobre o resultado de processos, os processos em andamento e os processos já julgados, tanto do ponto de vista do número de pessoas condenadas ou absolvidas, pessoas investigadas e valores recuperados. Então, como eu disse, é um mecanismo muito duro, muito rigoroso. Foi nele que eu dei aquele exemplo do outro momento em que o presidente da sessão disse que a Alemanha estava usando um argumento patético. Já vi reuniões dessas em que a delegação do Japão conseguiu perder a calma, e vocês vão de convir que fazer um japonês perder a calma nem sempre é tão fácil assim, o que dá uma ideia do nível de rigor com que os países são cobrados. O Brasil já se beneficiou de efeitos concretos desse rigor do WGB. Uma das nossas leis mais importantes recentes sobre combate à corrupção, que é a Lei Anticorrupção Empresarial, a Lei 12.846 de 2013, foi aprovada em grande parte devido à pressão que a OCDE fazia para essa finalidade. Era um compromisso que o Brasil tinha com a OCDE e que cumpriu por meio dessa lei. Pessoal, eu peço que vocês participem do fórum de discussão e consultem o material complementar. Essa interação é fundamental para o resultado do curso. E no material complementar vocês verão, entre outras coisas, os atalhos para o material que está na internet sobre os mecanismos das convenções internacionais. Obrigado.